Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 19 de fevereiro de 2026, um dia após a clássica quarta-feira de cinza, que dá início aí a partir de hoje, né? 40 dias para frente até a Páscoa, a clássica quaresma, né? Liturgicamente celebrada pela Igreja Católica. Mas hoje estou voltando aqui, notadamente com esse livro, cujo tema versa exatamente sobre, abre aspas, as consequências da modernidade, exatamente, as consequências da modernidade. Irei falar acerca, né, de dada temática com uma extensão maior, notadamente para um período, né, em que estamos aí saindo do carnaval, que deram início notadamente na última sexta-feira, ou seja, dia 13, se estender até, em alguns lugares, até oficialmente até terça, e em outros até quarta-feira de cinza. E a partir da quarta-feira de cinza dá-se início, segundo a liturgia, os dogmas da Igreja Católica, naquele momento conhecido como a Quaresma, que conta 40 dias a partir da quarta-feira de cinza até a Páscoa, que é exatamente aquele momento em que Deus usa para colocar o homem, né, no Monte Sinai e no Vale da Sombra da Morte, para aprender a enfrentar os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los, ato contínuo, nos dando a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam ou se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e convosco hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. A boca fala, o coração está cheio e o coração se farta com o que sai pela boca. A razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações, doravante, nesses próximos 40 dias, com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, afinal de contas, do que irei falar, ou por que não dizer, compartilhar com os senhores e senhoras seguidoras do Presente Canal. E para quem não conhece o propósito do Presente Canal, desde já informo com tudo no ponto que o propósito do Presente Canal fora batizado como 3D, não à toa, onde na primeira plataforma em que pese, diariamente você pode assistir com este que estávamos a falar, que é um advogado constitucionalista, juiz, filósofo cristão, estudioso há muito tempo nas mais diversas e complexas ramificações do direito constitucional, no âmbito da geopolítica, do direito internacional. Também sou um fervoroso estudioso da neurociência, da psicanálise de Freud, Klein, Jung e Lacan. Em especial, sou apaixonado por essa cultura judaica, islâmica e cristã, que uso, né, para arvorar ou fundamentar grande parte de vídeos que faço na terceira plataforma, que eu batizei como a ajuda do alto. Pois no primeiro canal, quando a gente não consegue dirimir os mais diversos e complexos problemas do dia a dia na plataforma 1 e 2, aqui tem a terceira plataforma que eu batizei como o Tribunal de Cristo. Por nele eu creio e nele você deve confiar. E na plataforma 1, eu, dentro do meu tempo, trago temas que está sendo discutido, que está sendo pacificado no âmbito da excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, a saber, o STF, para quem o erudito baiano Rui Barbosa, à época, não vidara em dizer ter a mesma a faculdade de errar por último,
E no presente canal você já tem aí mais de 1.300 vídeos, né? Dentre eles, vídeos onde eu falo da ADPF 779, da legítima defesa da honra, onde o Supremo Tribunal Federal, em 2023, foi pedagógico no sentido de dizer ser inconstitucional o instituto da legítima defesa da honra, utilizada por muitos advogados criminalistas. Até 2023 era de forma legítima, não obstante, a partir do julgamento da ADPF 779, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião da Constituição Federal e junto do STJ de toda a ordem jurídica interna, disse ser inconstitucional o Instituto da Legítima Defesa, muito utilizado até 2023 por muitos colegas advogados da área criminalista. E sobre essa premissa e sobre essa perspectiva de fato, valor e norma, tiro o chapéu para o Supremo Tribunal Federal, pois os índices de feminicídio saltam os olhos e as estatísticas apontam de forma pontual, notadamente do final do ano passado, que o número de feminicídio cresce na velocidade da luz. E também será um dos subtítulos e também uma das razões pelas quais hoje resolvi reverberar acerca de um tema sensível, porém importante, notadamente nesse dia de ismo, neste dia em que estamos vivendo numa meteórica sede de ter com tédio de não poder possuir. Estamos vivendo num mundo líquido tão bem defendido pelo saudoso Papa Francisco, um mundo descartável, onde os valores éticos e morais não estão bem em voga. E quando a gente acaba aí de sair, né, do carnaval, desse mundo largo e longo que é o carnaval, sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário, mas muitas pessoas, né, agora, a partir desde ontem, da quarta-feira de cinza, não obstante passarem 3, 4, 5 dias na folia, muitos bebendo, outros se prostituindo, outros ficando ipsilíticos, ou seja, inconscientes, fazendo consumos excessivos de drogas, e a pior de todas é a lista. Mas o fato é que depois desses 3, 4 dias de festa de carnaval, muitas pessoas caem literalmente numa espécie de secura espiritual, que é aquele momento em que Deus, no alto de sua infinita grandeza, se afasta do homem para permitir que o mesmo ande no Monte Sinai e no Vale da Sombra da Morte, que é o lugar que diariamente Deus usa para não somente construir a nossa fé de forma gradativa, como ele fizera na época com o patriarca Abraão, como também, por via reflexa, também é um lugar onde ele constrói de forma gradativa a nossa, não somente a nossa fé, como também nos faz atravessar o Rio Jordão, atravessar o fogo, e temos a ímpar certeza que não iremos nos afogar, tampouco nos queimar, como ele fizera na época com seu querido apóstolo João, pois teremos a ímpar certeza de que ele estará sempre conosco. E não à toa, na época do Antigo Testamento, na época das batalhas, das guerras do rei Davi, do rei Salomão, a época das guerras, né, dueladas pelo Moisés, para quem Deus o chamava de seu querido servo Moisés. Deus dizia à época que quando existiam profetas, ele falava com seu povo conforme Jó 33, 15, 18, por meio de sonhos, imagem e demais objetos de sua criação. Mas o servo Moisés, ele o amava de tal maneira que quando ele queria falar com Moisés, ele falava mano a mano, a ponto de o Todo-Poderoso dizer que Moisés já tinha até visto a sua face. Você vê o tamanho do amor
que Deus tinha para o servo Moisés. E esse período, né, que Santo Tomás de Aquino chama de secura espiritual, e Madre Teresa d'Ávila chama de assédia, que é exatamente esse momento sombrio que o homem entra, onde Deus se afasta do mesmo, para lhe colocar no Monte Sinai, no Vale da Sombra da Morte, para aprender a enfrentar os mais diversos e complexos problemas do dia a dia, aprender a superá-los a contínuo, lhes dando a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. E são com essas premissas de fato, valor e norma, que dou as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, agradecendo aos mais de 371 mil views, em especial os novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vinda ao presente canal da Cidadania, canal 3D, ou 3 dimensões. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, diga o que você acha das diversas temáticas sensíveis, porém importantes, que irei compartilhar com todos, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, apenas para jogar a luz de Santo Agostinho, um tema sensível, notadamente nesse período em que estamos, que é a Quaresma, que é o período de provação, de esvaziamento, de jejum. E é exatamente com base nessas premissas de fato, valor e norma, que comunica o título ao objeto do nosso singelo estudo de hoje, abre aspas. Qual o preço, né? Preço da modernidade, como diz aqui nesse livro, preço da modernidade, o preço do pecado, ou salário do pecado, da cobiça, que é um dos 10 mandamentos de Deus, não os cobiçais a mulher do outro e o que o outro tem. Muita gente vive, né, numa meteórica sede de ter com tédio de não poder possuir. Qual o preço, né, desse mundo virtual, de redes sociais, digitais, onde as pessoas vivem numa meteórica sede de ter com tédio de não poder possuir, como dizia Schopenhauer? Qual o preço, né, de viver nesse mundo largo e longo de pecado, de droga, de prostituição, em detrimento daquilo, né, que revela um mundo estreito. E não à toa Jesus disse, estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. O fato é que o homem de Deus, o homem que está disposto a seguir Jesus, tem que ter a devida consciência mítica, cósmica, democrática, filosófica, teológica, que Deus não nos impedirá de andarmos no Monte Sinai e no Vale da Sombra da Morte, que são exatamente a diversidade da vida, os problemas, os obstáculos, as perseguições, as humilhações, as injustiças epistêmicas, testemunhais e hermenêuticas que saltam aos olhos, essa crise de legalidade e legitimidade sem precedentes, a ponto dos insultos administrados e até mesmo os jurisdicionados, que depende de uma decisão do Poder Judiciário, deixar de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito, exatamente porque quem é para dar os melhores exemplos estão dando os piores. Aí os ministros do Supremo sendo, em tese, acusados de fazer parte aí, né, e de ter alguma ligação, segundo aí os parlamentares, com a fraude aí do banco, né, do banco Master. Outra CPI, CPMI do INSS, fraude bilionária descoberta pela CGU, Ministério Público, e aí está sendo palco, né, e objeto da CPMI do INSS, CPI das organizações criminosas, notadamente logo após a chacina do Rio de Janeiro, onde mataram 117 miliantes, segundo o governador, e 4 policiais, deixando um amputado. CPMI da CAI, ou seja, Comissão de Assuntos Econômicos, sob o comando do erudito senador da República, Renan Calheiros. A CPI das organizações criminosas, sob o comando do senador Alessandro Vieira.
a comissão CPMI do INSS sob o comando de Carlos Viana. E ambos estão querendo aí ouvir, agora, talvez a partir da próxima semana, o Vorcaro, que é o ex-diretor, o ex-dono do Banco Master, acusado de uma fraude bilionária. Mas o fato é que o mundo está pegando fogo. Não estamos vivendo numa guerra de carne e de sangue. Como dizia o erudito, e continua dizendo que a palavra de Deus, que representa o instrumento, que representa Jesus, ela é viva e eficaz e afiada mais do que uma lâmina de 2 gumes. Ela continua viva e sempre, ad eterno. Mas o fato é que não estamos vivendo uma guerra de carne e sangue, e sim contra os principados do bem e do mal, onde Deus, com 2/3 de anjos, defende o bem e Satanás, por meio da rebelião de Lúcifer, com 1/3 de anjo caído, segundo o livro apócrifo, que não está na Bíblia, a saber de Enoque, nos revela, entrando na mente das pessoas, no coração, na mente e no coração das pessoas, para desviarem do caminho estreito, para desviarem para o caminho largo e longo da prostituição, das drogas, das más companhias, da avarência, de ter com tédio de não poder possuir, da cobiça, que é um dos mandamentos de Deus. E quando as pessoas, vivem quase que meteoricamente atoladas em redes sociais, não sou contra as redes sociais, notadamente plataformas digitais que têm um caráter e um espírito eminentemente pedagógico e educativo, como eu faço aqui, uso plataforma do YouTube para educar, para ensinar direito da cidadania, direito constitucional, compartilhar conhecimento, experiência de mais de 50 anos de forma gratuita. Tudo isso sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que, por um viés ideológico político, pensam de contrário, pois isso é democracia. Apenas para jogar a luz de Santo Agostinho a diversos temas sensíveis, porém importantes, notadamente nesse dia de transformação, nesse dia de ismo, onde não estamos vivendo uma guerra de carne e sangue, sim contra os principados e potestades do bem e do mal. Foram exatamente com base nessas premissas de fato, valor e norma que criei o presente título. Qual o preço da modernidade? Qual o salário ou preço do pecado, da cobiça, de viver em redes sociais, seguindo falsas riquezas, aspirando falsas riquezas, falsas alegrias e falsa felicidade, e nesse ponto existe uma diferença de felicidade e felicitude. Jesus nos ensina a ser ou sermos felizes, não somente ter uma felicidade temporária, mas uma felicidade que seja duradoura. As pessoas acabaram de sair do carnaval e muitos estão aí com uma espécie de secura espiritual, por que não dizer um vazio que salta aos olhos, uma espécie de angústia de Jacó, exatamente porque o Espírito Santo, há 2000 anos, logo após a meteórica partida de Jesus para o terceiro céu, o colo de Abraão, ele está disponível para todos que abrem um fio condutor ou uma conexão entre o coração e a alma, pois não há como nos conectarmos e termos a devida e necessária intimidade com Deus se não for por meio do Espírito. A gente só consegue fazer isso por meio de esvaziamento. Me vem à mente aqui a parábola entre o joio e o trigo, onde Jesus foi pedagógico no sentido de dizer que de nada serve um grão de trigo jogado no chão se ele não se permitir sepultar. E por sepultar, se entendo, é você diariamente fazer o maior esforço possível para evitar uma maior, se esvaziar. É você ouvir o dom do poder do Espírito Santo. É quando ele lhe avisa, você dá ouvido e não pagar para ver,
Pois o homem sábio, o homem inteligente, ele paga para ver, o sábio, ele se vale da experiência alheia. Logo, é melhor ser sábio e inteligente. Mas o tema, ou seja, diversos, né, subtemas, subtítulos, bem como o preço desse mundo midiático, onde as pessoas têm uma riqueza de informação em tempo real nas redes sociais, notadamente na época que estamos sobre a IA, ou seja, inteligência artificial, no formato generativo, que é esse clássico chat GPT, e o homem mais rico do mundo, a saber, Elon Musk, também criara outro que diz, segundo o mesmo, diz ser mais poderoso do que o próprio chat GPT, que é um chat generativo. Para quem não conhece, uma IA, ou seja, uma inteligência artificial como o chat GPT, ele cria novos dados com meio em perguntas e respostas, ele cria mil e uma situação, mil novos dados, com base nos algoritmos, com base no binômio de 1 e 0, onde 0 é a baixa potência e 1 é a alta potência. Tudo que você vai estudar ou irá estudar na engenharia, da informática, do software e do rádio, você só vai trabalhar com dois números, o 0, que é considerado a baixa potência, e o 1, que é a alta potência. E de 0 a 1, o homem sai de tostão ao primeiro milhão. E de 0 a 1, o homem sai do milhão ao primeiro bilhão. E de 0 a 1, o homem sai de bilhões a trilhões. Ou seja, ele sai de 3 zeros, que é um homem de tostão. Ele parte para 6 dígitos, passa a ser um homem de milhão. De 3 ele passa para 9 dígitos, é um homem de bilhão. Todo bilionário está em 9 dígitos. E quem é trilionário, como Elon Musk, está anunciando aí, e a dívida norte-americana com 34 bilhões, estão na casa de 12 dígitos. Mas tudo parte entre 0 e 1. E é com esse 0 e 1 também que devemos colocar em prática o comando de Romanos 12, 2, onde Paulo de Tarso, em sede da nova e eterna aliança, fora pedagógico, no sentido de dizer que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscar nos renovar por meio da nossa mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Mas, afinal de contas, do que estou a falar? Como diziam os gentios, a era dos gentios. Estou a falar exatamente deste mundo líquido, deste mundo descartável, como tão bem defendia o saudoso Papa Francisco e um poeta francês, por simetria. Esse mundo em que as pessoas não estão fazendo a menor cerimônia, estão um pouco hesitando em valorizar coisas midiáticas, falsas alegrias, falsas felicidades, falsas riquezas. E não à toa, quando a gente vai para Marcos, Evangelho de Marcos 8, 34, 35, Marcos é pedagógico no sentido de dizer que adianta o homem conquistar o mundo, entenda por mundo riqueza, poder, avarência, e etc., soberba, e do outro lado, perder a alma. E alma, entenda-se, teologicamente falando, é sinônimo de mente, diversamente de espírito. E para que a gente possa ter essa conexão direta com o Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo, conforme a Trindade, que coloca Deus e vê Deus em 3 dimensões, a gente precisa ter um esvaziamento de tal maneira a ponto de permitir que o instrumento, que a palavra, que representa Jesus, mais afiada e eficaz do que um punhal de 2 gumes, possa atravessar a nossa essência
da nossa alma para dividir a alma do espírito, a alma do corpo físico. E a partir desse momento a gente passa a ter acesso ao Espírito de Deus. Mas afinal, do que estamos a falar? Como diziam os gentios, explico novamente, e a resposta é de fácil alcance. Estamos agora entrando para a Quaresma, que são os 40 dias de ontem, ou da quarta-feira de cinza até a Páscoa, que teologicamente ou biblicamente é conhecido como aquele período em que Deus produz uma espécie de secura espiritual, ou seja, se afasta do homem para permitir que Satanás o atente, para ensiná-lo a andar no Monte Sinai e no Vale da Sombra da Morte, que é exatamente o lugar onde Deus usa para diariamente construir a nossa fé de forma gradativa, para castigar, para corrigir, para purificar, para restaurar, para transformar o homem por meio da palavra, que é Jesus. E nesse momento, simbolicamente, a teologia nos remete, notadamente os dogmas da Igreja Católica, para diversas passagens teológicas, como os 40 dias, remontando os 40 dias da época do dilúvio de Noé, 40 dias e 40 noites de chuvas, e um ano para baixar as águas. E a água aí simboliza, pois quando Deus, a água sempre existira, Deus apenas criou ou criara como primeiro elemento a luz. E a luz ele criou para o homem, não para ele, pois ele é a própria luz. Deus, notadamente Jesus, o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro, o último, o início e o fim, o princípio da eternidade, hoje e sempre, amém, foi pedagógico. Ele chegou logo após o período interbíblico ou intertestamentário, que é aquele meteórico período de 400 anos, ao 4 aí, em que Deus se afastara do homem por conta da ingratidão, da perversidade e da depravação. E quando a gente vai lá para o grego, quando a gente vai lá notadamente para o hebraico, João Calvino, o teólogo João Calvino, o grande protagonista da segunda reforma protestante na França, grande protagonista da tese da soberania divina de Deus, é pedagógico, no sentido de dizer que Deus é poderoso de tal maneira que todo esforço que o homem fizer será inócuo. E não à toa somos salvos por meio da graça e por meio da fé. E até mesmo a fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso, Javé Shadon, Javé Shalom, Elion, Adonai. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. A boca fala e o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei. Ou seja, Jesus está ensinando que você deve ter alguém para compartilhar a sua fé, compartilhar as suas orações. E isso, contudo, não implica em dizer, em uma primeira síntese estreita, que você não possa comungar ou estar em comunhão com Deus, mano a mano, você e ele. Senão, cairia por terra aquela passagem meteórica que Jesus disse: quando você for orar, não ore nem reze como os fariseus gritando. Vá para o seu quarto na calada da noite, que fazia o grande protagonista do avivamento britânico, a saber, John Wesley, onde uma excursão de colégio de criança foram conhecer a casa do grande John Wesley no Reino Unido e ficaram impressionados quando entraram no quarto dele, um piso de madeira arrombado, literalmente, onde ele orava com o joelho no chão, pois só existe uma maneira de abrirmos as portas do céu,
é joelho no chão e a mente e o pensamento lá no colo de Abraão, lá no terceiro céu. Somente assim. Mas o fato é que esse período da quaresma, em que pese, nos remonta também aos 40 anos em que Moisés peregrinaria, né, com mais de 3 milhões de semitas, logo após a travessia do Mar Vermelho, uma distância de pouco mais de 600 quilômetros, que é a distância do Egito para Israel. Deus fez com que os semitas, judeus e hebreus, que são sinônimos entre si, à época, logo após a travessia do Mar Vermelho, o resgate dos 400 anos do cativeiro do Egito, peregrinasse quase que em círculo no deserto do Sinai, por expressivo 40 anos, para alcançar uma distância de pouco mais de 600 quilômetros, a distância de Natal a Maceió. Veja que é algo extraordinário. Mas 40 também nos remonta aos 40 dias em que Moisés passara orando, 40 dias e 40 noites orando no deserto, e voltara com os 10 mandamentos. E aí Moisés é surpreendido com seu irmão Arão, que tinha acabado de construir um bezerro de ouro para aqueles semitas, 7 semitas ingratos, adorarem. E aí Moisés destrói aqueles 10 mandamentos e coloca fogo. E aí a aliança de Deus cai por terra, é desfeita, é revogada. E aí Deus, né, chega um determinado momento que chamou Moisés, que era o seu servo querido, e disse que estava tão indignado com aqueles semitas que ele tinha acabado de resgatar do cativeiro de expressivo 400 anos, e ele reclamava que não tinha água, e Deus pede para Moisés bater na rocha e jorrar água. Depois ele reclama que não tem comida, ele faz jorrar durante 40 anos o maná, que era um pão, gosto de mel, segundo os teólogos. E aí começa a reclamar que não tinha carne. Ele faz jorrar dos céus diariamente aves. E reclama do calor. E aí um calor de 50 graus, mais de 50 graus positivo durante o dia e abaixo de 0 à noite. E aí Deus, mais uma vez, para provar o tamanho da sua grandeza, o tamanho da sua inefável bênção e graça, cria uma nuvem, que é ele mesmo, para aquecer os semitas, um verdadeiro ar-condicionado, onde ele, durante o dia, passava sobre, se colocava sobre os mais de 3 milhões de semitas para refrigerá-lo, para eles não sentir calor. E à noite transformava aquela nuvem numa tocha de fogo para aquecê-lo da baixa temperatura a partir de 0. E ele continua sendo ingrato. E João Calvino, o teólogo francês, protagonista da segunda reforma protestante da França, foi pedagógico de dizer que todo esforço que o homem fizer será inócuo, dada a sua depravação. Quando a gente vai ver o significado da palavra depravação no hebraico, significa aquilo mais odioso, mais nocivo, mais deletério que o homem pode fazer. E um dos pecados que Deus abomina é a ingratidão, pois não existe razão de alguém ser ingrato com o outro, quem dá o que comer, o que beber, o que vestir. Deus perdoa até o homicídio. Moisés era um, mas foi em legítima defesa. E Deus orienta Moisés para instruir o seu sucessor Caleb e Josué, pois Moisés, em razão de ter cometido o único pecado, ou seja, na segunda vez Deus pedira para ele falar com a rocha. Ele bateu na rocha, estressado com aquele mar de 13 milhões de semitas, reclamando que não tinha água, não tinha comida, era o calor.
porque tinham tirado ele lá do cativeiro, que lá eles tinham menos o que comer, iam morrer, e Deus provou que eles não iam. Deus passaram 40 anos, nunca faltou pão, maná, nunca faltou água, jorrava da rocha, climatizava durante o dia e aquecia durante a noite, as roupas não envelheciam, os calçados, e eles continuaram ingratos, venerando e adorando bezerro de ouro. E aí você está entendendo, né? O verdadeiro espírito da quaresma. Mas 40 também remonta os 40 dias, né? E noites que Jesus, antes de começar o seu ministério, a partir dos 30 anos, passaram no deserto orando e sendo tentado por Satanás. Jesus repete também a liturgia de 40 dias, logo após a sua ressurreição, antes de ser alçado ao terceiro céu. 40 dias aparece para seus discípulos. 40 também foram os 40 dias em que Elias, o profeta que pregava no deserto, diversamente de seu sucessor Eliseu, que pregava na área urbana, Elias pregava no deserto, de nu. E Deus mandou mandar comida para ele por meio da boca dos corvos. Mas em determinado momento, Deus mandara comida para ele por um anjo. E a palavra e as escrituras nos revelam que essa comida levada por um anjo para o erudito Elias, profeta Elias, durara 40 dias. Mas 40 dias também foram o tempo em que Golias, o filisteu Golias, desafiara os israelitas, até que o rei Davi, por meio de uma única pedra, mata Golias, que era um filisteu, e o Davi representando os judeus. Não à toa Jesus é considerado o verdadeiro leão da tribo de Judá na ordem do rei Davi. Mas Davi, antes de matar Golias com a pedra, com a única pedra, ele foi instado pelo rei Saul a vestir uma armadura. E aquela armadura, né, parecia um corpo estranho no corpo de Davi, do rei Davi. Ele ia para cá, para lá e não conseguia se identificar dentro daquela armadura, pois a natureza humana do rei Davi não era de armadura, mas sim de um simples pastor de ovelha. E o que lhe é peculiar é pedra e cajado. Foi exatamente com a pedra, uma única pedra, que ele mata Golias. Para você ver que não adianta fugir de nossa essência, de nossa natureza humana, de nossos talentos. Lá em Paulo de Tarso, de Romanos a Filemão, Paulo de Tarso é pedagógico, no sentido de dizer que somos feitos de diversas partes, não obstante fazemos parte de um corpo, ou seja, do corpo de Cristo. Paulo de Tarso também, de Romanos a Filemão, é pedagógico, no sentido de dizer que homens, não existe diferença entre homens e mulheres. Que o homem faz parte do corpo da mulher e a mulher, o corpo da mulher faz parte do corpo do homem. Que o corpo do homem não pertence ao homem, sim à mulher. Assim como o corpo da mulher não pertence à mulher, e sim ao homem. Ou seja, remontando a hierarquia que Deus, lá no Jardim do Éden, fizera o homem do pó, e para que não houvesse, por exemplo, uma insubordinação por parte de Eva, ele construíra ou criara a Eva por meio da costela de Adão. E aí Paulo de Tarso remonta essa história, remonta essa passagem, e lembrando, né, os direitos e cria, né, diversos capítulos, né, cria diversas passagens, né, notadamente em Efésios, Coríntios 7, 3, 4,
Efésios 5, 21 a 25, Coríntios 14, 34, 35, dizendo os direitos e obrigações de homens e mulheres. Direitos e obrigações de homens e mulheres. Mas continuando, o 40 também remonta os 40 dias em que Deus dera para o povo de Nínive, que é o atual Iraque hoje, por meio do profeta Jonas, se arrependesse. E ali houve um grande avivamento. Todos se arrependeram. Algo fantástico, o maior avivamento de toda a cronologia bíblica. E 40 também, por último, porém não menos importante, existem diversas outras, mas se eu for citar o que significa o 40, eu passo a vida e não consigo, sob uma perspectiva teológica. Mas para finalizar, o que significa quaresma e por que a quaresma está ligado ao número 4, 40, 400. 40 também remonta os 40 anos em que o rei Davi governara sobre Israel. E por via reflexa, o seu sucessor, seu querido filho, a saber, o rei Salomão. 40 anos também sobre Israel. O rei Salomão, filho do rei Davi, tinha muito crédito diante de Deus, pois o rei Davi era um homem muito querido por Deus, não obstante seus pecados, mas Deus o amava de tal maneira porque ele era um escolhido. E existe a diferença dos chamados e dos escolhidos. Mas o rei Salomão poderia pedir tudo para o Todo-Poderoso. Ainda muito jovem, muito inexperiente, tivera a humildade de pedir apenas por sabedoria para governar sobre Israel. E diante de singelo pedido, pois Deus entendia que ele poderia pedir riqueza, poder, mas só pedira por sabedoria para poder governar sobre Israel. E Deus, para além de torná-lo rei de Israel por expressivo 40 anos, assim como seu pai, o rei Davi, torna também o homem mais poderoso e mais sábio de sua época, e mais rico também, a ponto de atrair a atenção da rainha de Sabá, considerada as mulheres mais sábias da época. E a rainha de Sabá faz uma verdadeira comitiva internacional para conhecer o erudito rei Salomão. E chega lá, ela fica ipsilis, ou seja, de plano, impressionada com a sabedoria do rei Salomão. E aí deixa a riqueza para ele. Mas o rei Salomão escreve 3 livros. Primeiro, Cântico ou Cantares, que é um verdadeiro livro poético, onde ele diz quem é ela, quem é ela. Neste livro, o rei Salomão retrata a nossa primeira vida, essa vida ideológica onde todos nós passamos. No segundo livro, a saber, Provérbio, o livro de sabedoria, ele escreve um verdadeiro estatuto ético, moral e jurídico de como devemos se comportar em sociedade, sob a perspectiva da ética e da moral. O rei Salomão, e aí nesse livro de sabedoria, retrata a fase, segunda fase da vida. O rei Salomão chega até a sua terceira idade, como todos nós também iremos chegar, e escreve seu terceiro livro, a saber, Eclesiásticos, a ponto de dizer, na vida tudo passa, e o que o consolara é ali na certeza de saber que doravante poderia contar com o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos do terceiro céu. Ele cria 28 tempos, estabelece 28 tempos, o tempo de nascer, de viver, de morrer, de falar, de calar-se, de sofrer, de rir, de parar de rir, de guardar, de jogar fora. Mas ele morre isolado, pois, diversamente do início de sua carreira, quando ele chegou, deixou o poder, a soberba subir para a cabeça e começou a se envolver com diversas mulheres. Não à toa ele casou-se com 700 princesas todas ricas. E à medida em que ele ia casando com essas mulheres, 700, todas princesas ricas, ia agregando para o seu reinado. Acha pouco, casa-se com mais 300 concubinas, chegando a um total de 1000. E essas mulheres foram
a perdição do rei Salomão. Vendo que até o rei Salomão, não obstante a sua sabedoria e a sua intimidade com Deus, mas se perdeu no meio do caminho. E é por isso que Deus é o único que larga 99 ovelhas para salvar uma. E aqui fiz um resumo, né, do que significa, né, essa quaresma, que se estende até a Páscoa. É um período de esvaziamento, um período de Monte Sinai e de Vale da Sombra da Morte, período de construção da fé, período de renúncia, de abdicação, de jejuar, de rever os pensamentos. Não à toa, existem 6 armaduras estabelecida pela nova e eterna aliança, pelo erudito Paulo de Tarso em Efésios 6, 10 a 18. A primeira, o capacete da salvação que defende, né, e protege a nossa mente, nosso pensamento. E aqui, esse capacete, essas 6 armaduras foram baseadas nas armaduras dos soldados romanos, onde teve como o maior de todos o centurião Cornélio. Mas essas armaduras de Deus, as 6, a primeira, o capacete da salvação, ela serve exatamente para protegermos a nossa mente e o nosso pensamento. A gente precisa filtrar o que entra pela boca, o que entra e o que sai pela boca. Pois Jesus foi pedagógico de dizer que a boca fala, de que o coração está cheio, o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos de nosso coração de coisas boas para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos aí a couraça da justiça, né, que protege o coração, as coisas que advêm do coração. Temos o cinto da verdade. Cinto da verdade, que serve exatamente para nos blindarmos. Temos aí o escudo da fé, que por meio da fé nos blindamos de todas as tentações de Satanás. Temos a espada do Espírito, que é por meio do Espírito e da palavra que representa Jesus, que nos blindamos também e nos protegemos também com essa espada. Essa espada é a nossa arma, é a nossa proteção, a espada do Espírito, o Espírito ávido. E aí me vem à mente aqui, como dizia o grande Paulo de Tarso, que o verdadeiro cristão não pode ser morno nem frio, tem que ser fervoroso. E aí a gente tem aqui, por último, porém não menos importante, a sandália do Evangelho da Paz, que é exatamente a natureza do rei, que exatamente serve para sabermos aonde pisar. Não nos apegarmos com coisas que não têm valor. Investir primeiro no reino de Deus. Buscar felicitude, diversa de felicidade, que é efêmera, passageira. E aí, voltando aqui para o tema, a razão pela qual eu escolhi o presente tema, qual o preço, né, da cobiça, do pecado, de viver em redes sociais, o preço desse mundo moderno, esse mundo digital, onde existe uma riqueza meteórica em tempo real de informação e ao revés uma pobreza de atenção, onde muitas vezes você está sentado, está ao lado de sua esposa, de sua namorada, seu amigo, seu filho, de seu parente, seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, e você está ali numa solidão acompanhada, falando sozinho, pois a sua esposa, pois o seu filho, seu amigo, seu parente, seu pai, sua mãe estão ligados na rede social. E é por isso que o mundo está aí, nesta angústia de Jacó, neste vazio que salta aos olhos. Índice alarmante de feminicídio. As estatísticas mostram aí do CNJ
da ONU, o índice alarmante de feminicídio, de divórcio, índice alarmante de divórcio, separação, divórcio, feminicídio. Por que tudo isso? É claro que Deus é pedagógico de dizer que não estamos livres de andar no Monte Sinai e no Vale da Sombra da Morte. E que não estamos livres também de sofrer, de ser injustiçado, perseguido. Mas tenhamos que ter a consciência mítica, cósmica, democrática, teológica, especial, espiritual, de nos blindarmos com as seis armaduras de Deus, os 7 dons do poder do Espírito Santo, bem como ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência ao Todo-Poderoso, os 9 frutos, amor, gozo e paz, cujo primeiro representa a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, e os outros 6 a conduta do homem, bem como felicidade, alegria, conselho, benignidade, bondade e fidelidade ao Todo-Poderoso. Porque o número alarmante de feminicídio, e aqui algo que merece destaque, né? Sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário, queria falar aqui como um professor de filosofia, de direito constitucional, um professor de teologia cristã, judaica e islâmica, um professor de filosofia, e não com nenhum viés partidário, ideológico. Mas na qualidade de advogado constitucionalista, na qualidade de um cristão que busco, que faço o maior esforço diariamente para tenho muito ainda. Por mais esforço que faça, ainda vou estar muito longe, mas eu me esforço diariamente de ser um fervoroso cristão, buscando reconhecer os erros, corrigir, buscando evitar o caminho largo, evitando frequentar ambientes tóxicos, pessoas que não comungam do mesmo princípio. Não há como uma relação subsistir se as pessoas que convivem, qualquer tipo de sociedade, seja ela familiar, matrimonial, conjugal, contratual, empresarial, se não houver uma comunhão entre princípios, se as pessoas não compartilharem dos mesmos princípios, e esse ensinamento está lá consignado, lá em Gênesis 6:11, onde remonta a Torre de Babel, onde Deus fala da unidade. Diz, falando com seus anjos, que sempre não for lá, remontando a Torre de Babel, eles serão limitados. Mas ele fala de unidade, que não há, repita-se, não há como subsistir nenhuma relação contratual, seja de caráter familiar, seja de caráter social, seja de caráter profissional, seja de caráter conjugal, matrimonial, se não houver uma comunhão entre princípios, se as pessoas não comungarem dos mesmos princípios. E isso é um fio condutor, e isso é uma força motriz, por que não chamar de um estopim, como uma das causas de grande número de violências domésticas, familiar, feminicídio alarmante, falta de esvaziamento, falta de ciência e consciência mítica, cósmica, democrática, para não somente o homem saber os seus direitos e obrigações, como também as mulheres, pois Tiago é pedagógico, no sentido de dizer que cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens nos coloca na condição de pecadores. E descumprir somente um mandamento de Deus consiste em descumprir todos os arcabouços.
Jesus, certa feita, foi instado pelos fariseus, no sentido de dizer qual seria o maior princípio de Deus, o maior mandamento de Deus. E Jesus, na época, foi enfático no sentido de dizer que o maior mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, a mesma coisa, amar o próximo como a si mesmo. E aí remonta, né, a esvaziamento. Tem um ditado que diz que dois não brigam quando não quer. Se houver esvaziamento, com certeza você evitará o mal maior. E isso eu não estou dizendo que a mulher deve ser omissa ao homem ou vice-versa, mas tem que ter respeito recíproco. As campanhas contra a violência saltam aos olhos, mas eu faço aqui uma crítica na qualidade de um advogado constitucionalista, na qualidade de um fervoroso estudioso da teologia cristã, judaica e islâmica, professor de filosofia, que o formato das atuais campanhas deixam muito a desejar. E entendo que elas mais estimulam violência do que propriamente coíbem. Está aí, não é à toa os índices, não obstante essas campanhas, mas só fazem aumentar o número de feminicídio. Tem algo errado. As campanhas já vêm dizendo demasia, de forma pedagógica. Se não demérito daqueles que pensam em sentido contrário, que as campanhas precisam não somente se voltar de forma unilateral para os homens, mas também para as mulheres, para alertar e lembrar, ensinar o papel não somente do homem, também como ensina Paulo de Tarso em Coríntios 7, 3, 4, Efésios 5, 21, 24, direitos e deveres de homens e mulheres, direitos, né, hierarquia. A gente vê isso lá em Coríntios 14, 3, 4, 3, 5. Paulo de Tarso é pedagógico. O que a gente vê é uma solidão acompanhada. Muitos casais vivendo e uma verdadeira solidão acompanhada, que às vezes um ou outro está ali e o outro está em redes sociais, cobiçando o que não tem, cobiçando a grama do vizinho, cobiçando falsas riquezas, falsas felicidades desse mundo largo e longo de redes sociais, de pessoas que com promessa de ficar milionárias, bilionárias, luxúrias, avarências. E isso tudo é que está comprometendo essa unidade que deve existir em todo tipo de contrato, segundo Gênesis, Torre de Babel 6, 11, ou 11, 6. Toda relação, seja ela familiar, matrimonial, social, profissional, empresarial, que não tiver, que os sócios, que os consortes não comungarem dos mesmos princípios, não há o que se falar em relação. E aí me vem à mente aqui a cultura oriental, onde as mulheres e os homens também ficam bonitos, cheirosos, não para se apresentar para quem não conhece, como ocorre aqui no mundo ocidental. As mulheres orientais, elas ficam bonitas, cheirosas, elegantes, educadas, finas, generosas. Virtuosas. Me lembra aqui a Rainha Esther. Amorosas, não para quem ela não conhece, mas para quem ela conhece e ama. Está vendo aí a diferença? Já no nosso mundo ocidental, a nossa cultura valoriza um descartável, ou seja, a gente, tanto homem como mulher, investe, fica bonito, cheiroso, elegante, educado, cordial. Quando a gente quer arranjar uma namorada, quer conquistar alguém,
e depois que conquista, esquece. Aí fica em casa com a roupa, a pior roupa de todas, que parece um pano de chão, não procura ficar cheirosa, não procura ficar bonita, não procura dizer palavras que edifiquem a relação, fica 24 horas em redes sociais, valorizando o lixo urbano. E fiz um vídeo dizendo, né, como ter sucesso na vida pessoal, social, familiar e financeira, jogando para a lixeira todo o lixo urbano que nos consome. É disso, é exatamente disso que estou a falar. E isso é um fio condutor, é um estopim de muitas violências. Não estou querendo justificar nenhuma hipótese, nem se diga violência. Não à toa, defendo o Supremo Federal em 2023, por meio da ADPF 779, fora pedagógico, no sentido de declarar inconstitucional o Instituto da Legítima Defesa da Honra, utilizado por muitos advogados até 2023, de forma legítima até então, agora não. No sentido de dizer que, ser inconstitucional, esse instituto não pode ser mal utilizado, que é utilizado por homens que tinham ciúmes, homens que eram traídos, levavam ao chifre, etc. Nada justifica. Mas eu estou falando aqui de prevenção, de como prevenir e de como direcionar e nortear a dinâmica, né? E os pressupostos dessas campanhas, né, que não estão gerando efeito positivo, e sim mais violência. Exatamente por isso. A cultura oriental, como eu já disse, as mulheres e os homens, eles ficam muito lindos, muito belos, muito loiros, cheirosos, educados, generosos, espirituosos, cordiais, generosos e amorosos para quem ele ama, para quem ele conhece, não para quem não conhece. Aqui no nosso mundo, as pessoas estão em casa com o esposo, com o companheiro, o marido e vice-versa. Só fico muito linda, muito bela, muito loura quando vai para academia, quando sai para um shopping. E quando chega em casa, esquece que existe alguém ali que precisa de atenção e amor, que precisa ser conquistado 24 horas para que a relação não fique fria. E não à toa Paulo de Tarso é pedagógico, quando diz que o verdadeiro cristão não pode ser nem frio nem morno, deve ser fervoroso, e isso se estende em tudo. E lá em Coríntios 7, 3 a 4, Efésios 5, 21 a 25, Coríntios 14, 3, 4, 3, 5, diz, como homens e mulheres, não existe hierarquia, mas existe respeito. Um deve edificar a vida do outro. Um tem que procurar agradar o outro, respeitar o outro, investir diariamente na relação, procurando, né, de forma pacífica, saber o que está precisando resolver, melhorar na relação. Mas, na prática, a gente vê exatamente o contrário. É só gasolina no fogo, na fogueira. Ao invés das pessoas se esvaziarem para evitar uma maior, elas preferem duelarem. Às vezes, mulheres partindo para cima de homens, mulheres não buscando, e eu estou falando aqui, né, não generalizando, falando de alguns casos. Eu falo em casos, né, que tive há mais de 55 anos, experiências de diversas relações, e a gente pode, né, e o mundo está aí. Isso não é novidade para ninguém. Mas o fato é que o número de divórcios, separação, crime de feminicídio, discórdia, saltam aos olhos.
Eu não vejo as campanhas enveredarem para esse caminho, buscando educar os casais, fazer convites, né? Estabelecer uma política pública para convidar casais que estão em conflitos e criar equipes multidisciplinares compostas por psicólogos, parapsicólogos, fisioterapeutas, pastores, padres e etc., para tentar edificar as mais diversas relações que estão frias e mornas. É exatamente disso que estou a falar, desse mundo líquido, deste mundo cuja riqueza de informações em tempo real salta aos olhos e do outro lado uma falta de atenção. Onde as pessoas acabaram de sair do carnaval e hoje se encontram numa secura espiritual, no chamado de esvaziamento, um vazio que salta aos olhos, revestida de uma angústia de Jacó. É disso que estou a falar, é disso que entendo, sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário, que as campanhas e as políticas públicas devem se voltar. E não fazer uma campanha empoderando as mulheres a dizer que elas jamais terão culpa, pois o que ela sempre disser independe de prova, e isso cria uma baliza muito perigosa, pois existem direitos e obrigações, não somente na lei de Deus, mas também na lei dos homens. Tiago é pedagógico, quando diz cumprir somente a lei de Deus, em detrimento da lei dos homens, nos coloca na condição de pecadores. Mas Tiago também diz que descumprir apenas um mandamento de Deus consiste em descumprir todo o arcabouço da lei divina. Logo, como dizia Descartes, a gente precisa distinguir para conhecer, distinguir o que é sólido, líquido, bom, ruim. Pois não existe a escuridão, que existe a ausência de luz, como diziam os cabalistas. Não existe o calor, que existe a ausência de frio. Não existe o mal, e sim a ausência de bem. Não existe Satanás, e sim a ausência de Deus. Razão pela qual finalizo o preenche temático no sentido de dizer, como dizia o grande poeta e dramaturgo português, a saber, Fernando Pessoa, abre aspas, não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Sou apenas um sonhador que, assim como você, um sonhador e um cristão que, assim como você, na qualidade de um cristão ortodoxo que deve ser, deve diariamente buscar se esvaziar para evitar um mal maior, fazer o maior esforço para não somente cumprir a lei de Deus, mas também a lei dos homens, saber quais são os direitos e obrigações de um homem e de uma mulher, notadamente numa relação conjugal, saber a diferença do mundo largo e longo, do mundo estreito, conhecer, ler diariamente a palavra de Deus, pois o querido apóstolo João 8, em 8:32 é pedagógico, quando diz, buscais a verdade vos libertará. Aí eu pergunto, como é que a gente vai buscar a verdade se a gente não estuda a palavra de Deus? As missas são culpadas católicas, não obstante alguma coisa, mas elas não estimulam os católicos a ler, ter o hábito de ler como fazem os protestantes. E isso também é muito perigoso. Hoje a gente vive, né, como dizia Elizabeth, a filósofa, a cientista política alemã, Elisabeth Naumann, por meio da sua tese da espiral do silêncio. As pessoas vivem no mundo midiático.
onde os valores éticos e morais não estão bem em voga. É uma sede de ter com o tédio de não poder possuir. Mas Elizabeth Naumann foi pedagógica por meio da espiral do silêncio, no sentido de dizer que pessoas dos mais altos níveis, culturais, sociais, filosóficos, econômico, mesmo sabendo que determinada coisa é errada, vão para as mídias em massa dizer exatamente o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. E é por isso que eu sempre digo, sou pedagógico, sou enfático, no sentido de dizer que assim como Deus não diz o que a gente quer ouvir, sim o que a gente precisa ouvir, todo bom pai, todo bom professor, todo bom advogado, ao revés, não deve dizer o que os seus alunos querem ouvir, o que o seu filho quer ouvir, e no caso do advogado, o que o seu cliente quer ouvir. Salvo se o que ambos em tese querem ouvir esteja de acordo com a lei de Deus e a lei dos homens. Mas exatamente o que elas precisam ouvir. E é por isso que o mundo está nessa crise de legalidade e legitimidade sem precedentes, onde o número de casamentos de divórcios salta aos olhos, crime de feminicídio, conflitos dos mais diversos. Não estamos vivendo uma guerra de carne e sangue, sim contra os principados potestades do bem e do mal. Razão pela qual, em última ratio, concluo este temado, o sentido de remontar um poeta britânico, a saber, William Ernesto Henry, para quem à época foi pedagógico, no sentido de dizer, abre aspas, somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma, fecha aspas. Lembrando que só somos o senhor de nosso destino, o comandante de nossa alma, naquilo que estiver de acordo com a vontade e o propósito de Deus. E aí me vem à mente aqui o neurocientista famoso americano, a saber, Robert Sapolsky, que vem defendendo a tese da não existência do livre-arbítrio, a ponto de dizer que o livre-arbítrio representa tudo aquilo que podemos dominar, e é isso. Pois aquilo que não podemos dominar, que está no campo da metafísica, a gente tem que entregar no colo do Todo-Poderoso, Javé Shalom Adonai. Razão pela qual finalizo o preencho temático, no sentido de dizer, se queres ver Deus, veja o homem, multiplique pelo infinito, e logo verás esse ser tão necessário em busca da paz, da felicidade e do amor. E aquilo que amor doa, objetos externos negocia, como dizia Mazili, e asseverou Cresce Morto. Razão e ciências, e dias virão em que a razão dominará o mundo, e a razão já está aí. A gente tem que saber fazer a maior viagem de todos, que é essa, que não dura mais do que 30 centímetros entre o coração, onde está a emoção, até o cérebro, onde está a razão. Agindo assim, o difícil é errar. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de cortar a matéria, tampouco foi nenhum demérito àqueles que por um viés ideológico político pensam em sentido contrário, apenas para jogar a luz de Santo Agostinho nesse período de quaresma, e nesse período pós-carnaval, e nessa crise da legalidade e legitimidade, neste grande número de feminicídio, de separações, divórcio, e porque as pessoas estão vivendo, né, com uma secura espiritual e uma angústia de Jacó sem precedente. Se gostar do presente vídeo, deixe seu comentário, compartilhe o presente vídeo com outras pessoas, aperte o sininho para ser avisado pelos próximos vídeos e se tiver vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante e diga o que você achou das mais diversas e complexas temáticas que acabei de compartilhar com todos. Até a próxima, tenha um excelente quaresma e fique com Deus.